Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, Nísia. Bom dia. Bom dia, Elda. Deus os abençoe. Amém. Sejam todos bem-vindos. Tá aí chegando aí para vocês, o presbítero Flávio já está botando nos grupos lá. Bom dia a todos. Hoje, a nossa aula é Servindo ao Deus Vivo, é a revista, e a lição 1 é uma tragédia chamada pecado. É uma lição que vai nos responder a tudo de ruim que acontece. Nina Rimes, bom dia, meu querido amigo, bom dia, minha querida irmã Nísia. Um beijo, Nísia, Deus abençoe, minha irmã. Bom dia, José Leonides. Vamos chegando. Bom dia, Diácono Aurélio. Bom dia, Edna, lá em Rio das Ostras. Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Vamos chegando. Daqui a 3 minutos estamos começando a nossa aula. Aproveite, compartilhe. Edma Rodrigues, bom dia a todos. Bom dia, Edma. Bom dia, Lene Glória. Bom dia, Eliassi Góes, está chegando para a aula. Vamos chegando, irmãos. Compartilhe. Quinta-feira, nosso estudo bíblico em Gálatas 4. Dia 15, aniversário do Miguel. Leituras bíblicas no culto em casa, de segunda a sexta em Provérbios. O nosso horário da Secretaria da Igreja, de 8 a meio-dia e de 13 às 17 horas. Bom domingo, Luiz Henrique. Bem-vindo, irmão. Ana Cássia Melo, bem-vinda. Reunião de oração, terças-feiras. Elizabeth Alves, bem-vinda, irmã. Nossa playlist que está tocando aí, do Ministério Gratidão. Se inscreva no YouTube, essa aula aqui depois vai lá para o YouTube. Página IP Olaria NF. Ontem foi aniversário da nossa irmã Eva Maria Gonçalves de Souza. Eu fui lá visitar ela, mas acho que ela não estava em casa. Então ontem, dona Eva Maria Gonçalves de Souza aniversariou. Nossos parabéns para dona Eva. Daqui a 1 minuto estamos começando a aula. A professora já está a posto, preparadinha. Bom dia, irmãos. Elizabeth Alves, graça e paz, irmã. Bom dia a todos. Hoje a leitura diária é em 1 João 1, 5 a 2, 6. Que bênção estar com vocês, Nina, e pra gente também uma bênção estar com você. Bom dia, irmã Dalva. Bom domingo, amados.
Bom domingo a todos. Terezinha de Jesus, bom dia, igreja amada. Bom dia, Terezinha. Aproveita você aí também, irmão. Faz a sua saudação. Saúda aí os irmãos. Você que está participando com a gente na nossa escola bíblica. O tema da lição da revista é Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida. Vamos lá, tá na hora. Vamos embora. Bom dia, amor. Bom dia. Dá tchau pro pessoal. Tchau, não. Saudação. Saudação. Bom dia, queridos irmãos. Deus abençoe você. Que você tenha um dia maravilhoso. A começar pelo estudo da palavra do Senhor, que é o nosso alimento. E ele deve ser o nosso alimento diário. Então você já tomou seu cafezinho da manhã? A gente ainda não tomou não, a gente toma mais tarde. Mas você já tomou seu cafezinho da manhã, então já se alimentou fisicamente. Agora você vai se alimentar um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Então, que você pegue logo a sua Bíblia, vamos estudar bastante. É uma lição muito agradável no sentido de trazer entendimento para muitas coisas que a gente não compreende. Então, fica ligado. Vamos orar? Para que eu vou mudar a câmera aqui para poder orar com os irmãos. Meu cabelo está bem penteado? Não, seu cabelo está lindo. Então tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos amados. Graça e paz. Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Pai de amor, obrigado por a noite que tivemos debaixo do teu cuidado, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui para estudar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por isso. E que o Senhor esteja colocando as palavras nos lábios da Simone, que ela seja, Senhor, usada pelo teu Espírito Santo para falar a nós nesta manhã. Queremos orar ao Pai, interceder pelos nossos irmãos enfermos com Covid, especialmente pela nossa irmã Glória Freima, que está hospitalizada, ó Pai, requerendo muitos cuidados. Nós rogamos o teu milagre, a tua bênção para a nossa irmã amada e para tantos outros irmãos que estão se tratando em suas casas. Ó Pai, tenha misericórdia, venha com a tua graça, venha com a tua bênção. Pai, livra-nos, livra cada irmão, dá-nos, ó Pai, discernimento dos dias que vivemos, que são complicados, e o cuidado devido, Pai. Nós oramos, nós te damos graças, porque a vida é um dom do Senhor, e o Senhor hoje nos dá a vida. E a tua palavra nos diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvado, Pai, seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus a todos abençoe ricamente. Vamos voltar então para a professora. Ok? Bom, na lição anterior, nós passamos um estudo bem interessante sobre o Velho Testamento, no qual nós aprendemos que todo o Velho Testamento, ele cita, ele fala, ele se refere a Jesus, fazendo como que um cenário para a chegada do Messias. E quem viveu aquela época, alguns acreditavam, outros não. E quando Jesus chegou, alguns reconheceram esse Messias e outros não. E até hoje, eu estou assistindo uma série na Netflix que fala a respeito de uma família de judeus ortodoxos. E eles ainda estão aguardando a chegada do Messias. É bastante interessante perceber isso.
né? Que apesar de todo o conhecimento, de tudo que é divulgado no mundo, as pessoas ainda, em alguns lugares, ainda esperam a chegada desse Messias. Elas não entendem que o Velho Testamento foi um cenário preparatório para a chegada do Messias. E elas não entendem esse Messias sendo Jesus Cristo, porque na verdade o que elas queriam era um Messias que chegasse politicamente, fazendo uma série de mudanças políticas e colocando a nação de Israel como a nação mais importante do mundo. E não foi bem esse o propósito de Jesus, né? O propósito de Jesus era um propósito diferente. O propósito dele era falar de amor, o propósito dele era mostrar às pessoas que as pessoas precisavam se arrepender e voltar-se ao Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Bom, hoje nós vamos falar então um pouquinho, dando continuidade, a gente vai tratar agora de assuntos assim mais específicos. E o assunto que a gente vai falar hoje é uma tragédia chamada pecado. Amor, chama o Lorenzo aí. Uma tragédia, o Lorenzo quer participar da aula. Uma tragédia chamada pecado. Então a gente vai ver os vários ângulos quando a gente fala de pecado. Eu já contei para os irmãos, há pouco tempo eu encontrei uma colega minha e nós começamos a conversar e tal, falamos de várias coisas, e é uma pessoa assim muito inteligente, que estuda muito, e ela falou que não acredito nesse negócio de pecado, não. Para mim não existe pecado. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós erramos. E não entendo, para mim eu não aceito essa ideia de pecado. É igual ela fala, o corpo físico não fica doente às vezes, o corpo espiritual também comete coisas erradas. Então ela não compreende essa questão do pecado. Para ela, nós apenas cometemos erros, mas esses erros não são pecado. Tá, e a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito do pecado? O que é pecado? Então a gente vai falar alguma coisa assim muito específica hoje sobre pecado. Primeiramente, nós estamos vivendo a Covid agora nesse momento, né? Muitas pessoas lamentavelmente perderam suas vidas e outras estão doentes, outras, graças a Deus, a maioria conseguiu passar e superar. E há pouco tempo alguém falou assim, é a pior doença que já passou. Não, meu querido, não é a pior doença. Anota aí para você. A pior doença que afeta todas as esferas do ser humano e da sociedade é o pecado. Em todas as esferas. A política foi contaminada pelo pecado. O meio ambiente contaminado pelo pecado. A gente observa as doenças que existem no mundo e tantas outras coisas nesse mundo foram afetadas pelo pecado. Então, a pior doença do mundo não é Covid, não é câncer. Essas sim são doenças terríveis. Não estou falando que de jeito nenhum, são coisas terríveis. Mas elas todas são consequências de uma única doença, o pecado. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre isso. E é interessante observar que o ser humano, ele, por ter sido criado à imagem e semelhança do homem, de Deus, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é capaz das coisas mais bonitas do mundo, né? Ele pode cometer atos nobres, ele pode ser amável, ele é inteligente ao ponto de criar coisas muito boas, mas por outro lado, ele também, o ser humano, ele é capaz de atos terríveis, né? Ao longo da trajetória da humanidade, o homem criou coisas maravilhosas, como remédios, como o desenvolvimento, anestesia. Imagina, já parou para pensar como que a anestesia é algo maravilhoso criado pelo homem? O homem fez coisas belíssimas, lugares bonitos construídos pelo homem, encurtou distâncias através da criação de tantos meios de transporte e por aí vai. Porém, esse mesmo homem que criou coisas tão boas, ele também criou coisas tão ruins, como as bombas,
como campos de concentração, como o desenvolvimento de vírus e bactérias que, infelizmente, até hoje estão aí, né? Então, essa dualidade na vida do ser humano de criar coisas boas, mas de criar coisas tão ruins também, isso é consequência do pecado. Porque o pecado, ele criou esse abismo entre Deus e entre o homem. E passou, infelizmente, a custar muito caro para toda a humanidade o pecado. Abra a sua Bíblia em Gênesis 3, nós vamos ler alguns textos. Eu vou ler na versão chamada de Ara, Almeida Revista e Atualizada. Você pode ler na sua versão. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Vamos dar uma paradinha aí. Vamos começar por aí. Bom, Deus não pode suportar o pecado, porque Deus é santo, Deus é puro. Nós já estudamos isso nas lições anteriores. E aí, vendo essa situação de pecado, depois nós vamos prosseguir mais um pouquinho, não fecha sua Bíblia não. Vendo essa situação de pecado, imediatamente Deus se entristeceu e logo já começou a pensar e a providenciar alguém para resolver no futuro essa situação de pecado. Adão e Eva, eles foram tentados no jardim. Deus criou um homem, né? Colocou-os num lugar maravilhoso, preparou aquele lugar maravilhoso. Nós estudamos toda a história da criação e como que o Senhor foi pensando em cada detalhe, em cada coisa. A gente, quando vai num lugar muito bonito, a gente olha e fala: meu Deus, como é lindo. A gente fica maravilhado em olhar coisas tão bonitas. Quando estamos descendo a Serra de Friburgo, a Serra de Cachoeiras em direção a Cachoeira de Macacu, em direção ao Rio de Janeiro, numa manhã de sol, a gente para e a gente olha lá de cima e vê aquelas coisas tão maravilhosas. Você aí também tem os seus lugares preferidos, os seus lugares bonitos, sabendo que tudo isso foi criado por Deus para nós, né? Para a humanidade. E Adão e Eva, eles estavam nesse jardim maravilhoso e eles foram tentados. E para isso, para essa tentação, para esse erro, foi usado uma criatura de Satanás, né? Quem era Satanás? Um anjo caído. Ele tinha lá a sua importância, ele tinha a sua função, mas ele cobiçou ser igual a Deus. E aí, ele, como um anjo caído, ele se rebelou contra Deus e tornou-se o líder de uma hoste de anjos que também caíram e também quiseram seguir a ele. Mais ou menos como um empregado que olha as riquezas de seu patrão e decide ser igual a ele, porém, para ser igual ao seu patrão, ele comete erros muito graves e acaba levando outras pessoas junto com ele. Mais ou menos assim, numa figura bem prática, vamos dizer assim, para a gente pensar como que foi essa queda, né? E aí o pecado, muito antes de começar entre os homens, o pecado começou entre os anjos, né? Ao cair sobre os anjos, essa cobiça, essa vontade de ser igual ou maior do que Deus,
Era isso que estava no coração de Satanás. E ele queria ser igual a Deus. E ele, com isso, ele se rebelou contra Deus e quis levar com ele muitos outros anjos que depois se tornaram demônios, né? Isso aí é uma história um pouquinho mais lá para frente, né? Lúcifer, ele foi criado em perfeição, ele foi criado para estar na presença de Deus, mas ele caiu e levou consigo muitos anjos. Ele saiu de um estado de perfeição e passou para um estado maligno. É mais ou menos como a água. A água no estado líquido, e aí você coloca no freezer, ela fica endurecida. Ela mudou o seu estado. Da mesma maneira, Satanás, Lúcifer, que era de um estado perfeito diante de Deus e passou para um estado maligno. Muito bem. E aí o pecado caiu sobre a humanidade, né? Dessa maneira que nós lemos aqui. Porque assim como Lúcifer queria ser como Deus, o que ele queria destruir? Em primeiro lugar, destruir a maior, a melhor, a mais importante criação de Deus, que é o ser humano. Por isso, ele usou e ele foi tentar esse ser humano para ver se ganhava para o lado dele também, né? E a origem desse pecado, a origem do pecado entre os anjos foi Lúcifer, a cobiça, a vontade de ser como Deus. E o pecado entre os homens, ele entrou através de Adão. Por quê? Mas foi ela primeiro que cedeu. Sim, mas Adão, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Então Adão, como responsável pela sua esposa, ele deveria estar atento. E ele, num momento, ele cedeu, né? Vamos dizer assim. Continuando aqui no texto, paramos no versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tá vendo? Adão aqui. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas e figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, e por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te dei da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Para aí. Depois a gente continua mais um pouquinho no texto. Então começa aquele jogo de empurra, né? Ah, meu Deus, a mulher, o Senhor me deu essa mulher aí, ó, olha o que ela fez. E aí o Senhor vai e pergunta à mulher, e a mulher, serpente. Primeira coisa do pecado, meus queridos, ela afeta o nosso conhecimento. Eva decidiu duvidar e acreditar quando a serpente diz: certamente não morrereis. Então a primeira coisa que o pecado afeta a nossa vida é o conhecimento. Assim como aquela minha colega que eu falei para vocês, ela não tem conhecimento do pecado. Para ela não existe pecado, as pessoas cometem erros porque são falhas, mas não é pecado. Ela não tem esse conhecimento. Então, primeira coisa, anota aí, você que é bom aluno, o pecado, em primeiro lugar, ele afeta o nosso conhecimento. A gente deixa de perceber o pecado. Quando o homem adúltero está praticando o adultério, ele diz assim: não estou praticando adultério não, porque
Lá nas sociedades do Oriente Médio, os homens podem ter 2, 3 mulheres. Ele começa a justificar o seu pecado com o conhecimento de outras coisas. Então, primeira coisa que o pecado muda no ser humano é o seu conhecimento. Ele passa a ter um conhecimento distorcido das coisas, assim como Adão teve conhecimento distorcido. Continuando aqui, no versículo de número 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás o pó da terra todos os dias da sua vida. Segunda coisa que o pecado afeta é a moral, né? O que é a moral no ser humano? É saber o conhecimento do certo e do errado. Isso é uma questão moral. Como é que você sabe que alguma coisa é certa com que é alguma coisa errada? Porque você tem em você questões morais. Não, isso é certo. Não, isso é errado. Não, isso que fulano está fazendo é completamente errado. Não, isso que fulano está fazendo é certo. Isso são questões morais. Por que a gente tem esse entendimento? Não confunda com livre-arbítrio, por favor. Livre-arbítrio tem nada a ver com questão moral, é outra coisa. Nós estamos falando de questões morais. Saber o que é certo, saber o que é errado. Na sua casa, quando você ensina suas crianças, não faz isso porque isso é errado, né? Quando a criança às vezes quer fazer alguma coisa, quer bater no animal, desde do pequenininho, a criança às vezes você pega no colo e ela vem com a mãozinha para bater no rosto da mãe, e aí você fala: não, tá errado. Você já começa a ensinar a criança o que é certo, o que é errado. Mas o pecado afetou questões morais na nossa vida. E é por isso que a gente vê por aí tanta coisa errada. Porque as pessoas não têm mais a consciência moral. Elas acham que tudo, isso tá certo, fulano fez, também vou fazer, e não sei quem fez, né? Como eu falei ali do homem adúltero, que começa a justificar os seus erros olhando para outros lugares, para outras questões. Uma coisa que a serpente fez foi sugerir a Adão e Eva que eles poderiam ser como Deus. Não, certamente não morrereis. E aí, o que acontece nessa questão? O pecado, ele muda a nossa percepção das coisas. A gente passa a perceber as coisas de uma maneira diferente, mas não de uma maneira boa, de uma maneira completamente errada. Nós estamos vivendo esses dias, né, aquela notícia terrível daquela criança, e agora já teve outra criança, já viu, amor? Tem agora uma outra criança. Primeiro foi o menino Henri, e agora tem uma criança chamada Heloísa, também numa mesma situação. Então, a percepção das coisas na nossa vida, ela muda por causa do pecado. Com certeza, aquele homem que judiou daquela criança, a percepção que ele tinha do ato que ele estava praticando é que aquilo era uma coisa correta. Então, os irmãos conseguem entender isso? Que o pecado, ele afeta nosso conhecimento, ele afeta a nossa moral e ele afeta a nossa percepção. Nós temos que nos perceber que quem sou eu? Quem é você? Né? Nós temos que ter sempre essa questão. Nós somos criaturas de Deus, dependentes de Deus, subordinados a Ele. Adão e Eva também, criaturas de Deus, dependentes de Deus, subordinados a Ele, mas que caíram em tentação. Por quê? Qual foi a tentação? Queriam ser igual a Deus. Olha que coisa interessante, né? Mudou, a pessoa deixa de perceber mais quem ela é. Assim como a gente às vezes se esquece, né, de quem nós somos e praticamos coisas erradas, e aí depois bate um arrependimento, aí você pensa: poxa, eu sou um filho de Deus, eu não deveria fazer isso. Mas Adão e Eva, naquele momento, eles não tiveram essa percepção. Quer ver? Abra o texto
em Romanos, vou ler rapidinho aqui, Romanos, deixa eu achar aqui, Romanos 5,12, olha o que diz lá, ó, Romanos 5,12 diz assim, ó, portanto, assim como por um só o homem, volta lá, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que triste, né? Saber que Adão, quando ele perdeu a percepção de quem ele era, ele causou um problema para toda a humanidade, para todos os seus descendentes. Todos pecaram. Ah, essa colega minha fala assim, então se existe pecado, se realmente existe pecado, como você fala, que culpa que eu tenho? Eu não tenho culpa se Adão pecou, eu não tenho culpa se Eva pecou. Sim, o pecado, ele entrou por meio de um só, e ele passou, assim como passa uma carga hereditária a toda a humanidade, né? E numa palavra bem simples, como a gente costuma dizer às crianças, como a gente costuma ensinar aos adolescentes, pecar é errar o alvo. Sabe aquele joguinho assim de acertar o alvo? Você vai com aqueles negocinhos, tem aquela roda com vários alvos e você vai jogando, né? E a gente costuma ensinar às crianças o que é pecar quando a gente fazendo aquele joguinho, fazendo aquela brincadeira com as crianças, né? Então, pecar é o mesmo que errar o alvo. O nosso alvo, o alvo da nossa vida, precisa ser o padrão de Deus para a nossa vida. E nós sempre erramos, né? Nós sempre erramos, porque ficamos irritados, porque ficamos nervosos, aí a gente fala coisa que não deve, porque a gente olha alguém se dando bem na vida e a gente sente inveja e quer ser igual e acaba fazendo um monte de bobagem, enfim, né? Cada um é tentado naquilo em que é mais enfraquecido. E nesse momento, errar o alvo é pecar, é não fazer as coisas de acordo com o padrão de Deus. O catecismo da nossa igreja ensina que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Isso aí, né? Trocando as palavras, é errar o alvo. Nosso alvo tem que ser Cristo, né? Acertar sempre o alvo, buscar sempre as coisas lá do alto e não as que estão aqui na terra. As que estão aqui na terra são coisas passageiras. É que você busca um melhor trabalho, tá certo. Você busca estudar mais, tá certo. Você busca muitas coisas materiais porque você precisa sobreviver, mas você não pode de maneira nenhuma pecar na busca dessas coisas, dessa satisfação. Então, ligue-se nisso, né? Não existe pecado nenhum em você querer progredir na sua vida, não existe pecado nenhum em você melhorar nos seus estudos, no seu conhecimento, melhorar no seu trabalho, mas para isso você não pode errar o alvo. Você tem que clamar a misericórdia de Deus todos os dias e pedir a Ele, Senhor, me ajuda a não errar o alvo. Porque sempre, né, Adão e Eva erraram. E nós aí carregamos essa herança. E essa herança faz com que a gente está sempre errando em alguma coisa ou outra. Mas a gente precisa ter essa percepção de que estamos errados e precisamos o quê? Voltar para aquele que Deus providenciou para mudar essa história de pecado. Então vamos continuar mais um bocadinho. Como que nós pecamos? Pecamos primeiramente, pecamos por omissão. O que é omissão? Né? Pecamos por omissão quando sabemos o que deveríamos fazer e não fazemos. Isso é omissão, né? Deixar de fazer o que deveria ser feito. No caso daquela criança lá no Rio de Janeiro, a babá, ela foi omissa, porque ela sabia de coisas que aconteciam ali. A tia do menino foi omissa, ela sabia de coisas que aconteciam ali naquela casa
de agressões que o menino sofria e elas simplesmente se calaram. Então nós pecamos. Você pode dizer assim, eu não peco em nada. Peca sim, você peca por omissão. Peca por omissão porque muitas vezes deixamos de fazer aquilo que precisa realmente ser feito. Outra forma de pecar é a transgressão. O que significa essa palavra transgressão? A palavra transgressão, ela significa ultrapassar os limites. Como a gente fala com a criança, não vai ali na beira da piscina não, você só pode ir até ali. Você ensina, você mostra o limite à criança. E aí a criança não obedece e cai dentro da piscina e aí você tem que correr, né? Só um exemplo. O que é transgredir? É ultrapassar os limites. Qual foi o limite que o Senhor Deus deu a Adão e Eva? Daquela árvore não comereis. A gente não sabe se é banana, maçã, pera, sei lá, caqui. Aí cada um pensa aí a fruta que gosta. Mas agora nós estamos na época do caqui. Já pensou? Aquele caqui bonito, né? Amarelinho lá no pé e você olha para ele. Mal sabe que ele tem cica, né? Então, mais ou menos por aí. Adão e Eva olharam aquela árvore, cobiçaram aquela árvore e transgrediram o limite, porque o limite era, daqui a todas essas árvores aqui no jardim vocês podem comer, mas aquela árvore que está ali, vocês não devem tocar. Então, é o pecado de omissão, é o pecado de transgressão, e agora é o pecado de comissão. Não é comissão no sentido de receber alguma coisa, não. É o pecado de cometer ações proibidas, né? Você já sabe, às vezes tem coisa que você sabe que está errado, né? Não, isso está errado, eu não posso fazer isso. Mas mesmo assim você faz, você pensa assim, todo mundo faz, vou fazer também. Esse é o pecado da comissão. É você cometer, é você chegar ao final cometendo aquele ato, mesmo sabendo que aquilo está errado, né? Por quê? Nós fomos criados como criaturas racionais, a gente pensa, né? A gente, né? Por exemplo, Lourenço estava chegando aqui, agora ele está quietinho, está dormindo, mas ele chegava toda hora aqui e queria que eu desse atenção a ele. Por quê? Ele é irracional, ele não sabe, nós estamos aqui numa aula. Mas o ser humano, ele é racional, ele tem razão, ele tem conhecimento, ele tem percepção das coisas. E aí ele peca por comissão, cometendo atos que são completamente errados à vontade de Deus. Omissão, quando deixamos de fazer alguma coisa que sabíamos que deveríamos fazer. Transgressão, quando ultrapassamos os limites impostos pela moral, impostos por Deus, impostos pela sociedade. Quando ultrapassamos, estamos pecando. E pecados por comissão, quando realmente cometemos o erro. E nós somos criados, irmãos, à imagem e semelhança de Deus, né? Por isso nós somos moralmente livres, né? Se o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança, nós temos essa percepção de saber o que é certo, de saber o que é errado, de decidir, não, eu não vou fazer isso porque isso está errado, porque isso, não vou fazer porque está errado, ou eu vou fazer isso porque está certo, ou até mesmo de decidir, não, isso está errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Somos livres, moralmente falando. Não confunda com livre-arbítrio, já falei isso, né? E o pecado, meus irmãos, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado ele não faz parte da nossa essência, né? Nós fomos criados iguais a Deus, a sua imagem e semelhança. O que mudou na nossa vida é a nossa direção. Nós caminhávamos no sentido certo. Adão e Eva caminhavam no sentido certo de Deus. E num dado momento, eles viraram no sentido oposto e passaram a caminhar no sentido contrário de Deus. Com a entrada do pecado, o homem deixou de se dirigir a Deus para se dirigir em sentido oposto. Por isso a gente vê, meus queridos, tantas coisas erradas nesse mundo.
É o pecado. É o pecado que mudou completamente, que virou o homem em uma direção completamente oposta a Deus, né? Por isso a gente vê tanta coisa errada nesse mundo, por isso a gente vê tanto sofrimento, tanta dor, homens matando os seus semelhantes, a gente vê tanto, né? Se a gente for fazer uma lista de pecados, meu Deus do céu, a gente fica aqui o resto do ano falando, e mesmo assim não é o suficiente, porque os pecados são muitos, né? Porque o principal é entender que o pecado, ele criou uma deformação no caráter do homem. Qual era o caráter do homem? A imagem e semelhança de Deus. E agora temos essa deformação completa, né? É algo assim que você não pode nem perceber às vezes no dia a dia. Quando você vê, você já fez, né? Às vezes você vai dar uma resposta errada, né? Você está conversando com uma pessoa, a situação está ficando meio tensa, né? Porque algo aconteceu ali, e você tenta se tranquilizar, procura para não dar uma resposta mais pesada, e quando você vê, de repente, você já falou alguma coisa que feriu, você já falou alguma coisa que matou, você já falou alguma coisa que não vai ter volta. Por quê? Porque é o pecado que habita em nós, né? A nossa formação é uma formação à imagem e semelhança de Deus. Queremos sempre manter o bem, mas por conta do pecado cometemos o mal. Vai lá, vai, Lourenço. Vai. Vem, Lourenço. Ô, Lourenço. Ele quer participar da aula. Continuando aqui, meus irmãos. E qual é a fonte do pecado, né? A fonte do pecado, meus irmãos, é o coração. Mas o coração não no sentido do coração físico que bate aqui, não. Mas o coração é aquilo que está de cor, aquilo que está dentro da nossa mente. Quer ver? Vamos abrir aí Mateus 15, 19. Deixa eu colocar aqui. Mateus 15, 19. Mateus 15, versículo de número 19. Diz assim, ó. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Jesus estava falando a respeito de lavar a mão, não lavar a mão e tal, e aí alguém fala com ele e ele fala isso, porque do coração procedem os maus desígnios. Não o coração, o órgão que bombeia o sangue, mas o coração, a nossa razão, a nossa mente, aquilo que gera em nós tanto o amor quanto a raiva. É disso que Jesus está falando, né? Igual uma doença que mata, o que mata não são os sintomas. Quais são os sintomas da Covid? Aí você já sabe. Dor de cabeça, febre, a garganta arranhando, falta de ar, não sei o que, né? E o que vai te matar são esses sintomas? Não, o que vai te matar é a doença que já está dentro de você. Porque esses sintomas são comuns a muitas outras doenças, né? Por isso que às vezes a gente confunde, a pessoa confunde, não sabe se está com gripe, se está com resfriado, se está com Covid. Porque os sintomas são iguais, mas o que vai matar é a doença. O que vai te matar é o pecado, se você não se arrepender, se você não pedir perdão. E a gente pede perdão o quê? Ah, Deus não vai me perdoar mais. Não, nós temos que estar sempre conscientes do nosso erro e conscientes de que precisamos do perdão, né? Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações. Tem até um meme na internet que diz assim: se as pessoas me criticam pelo que eu falo, imaginem se elas souberem o que eu penso. É verdade, né? Muito antes de falar, você já pensou. Você não falou automaticamente, não. Você pensa. Então, pecamos primeiramente. Pecado nasce no nosso pensamento. Depois ele se transforma numa palavra. E depois ele passa a ser uma ação concreta, produzindo em nós o quê? Um sentimento muito ruim. Quando a gente faz alguma coisa errada, né, por mais que você pense assim, ah, mas os políticos não sentem. Não sei. Será que a hora que ele deita a cabeça dele no travesseiro, começa a pensar sobre a vida dele,
Será que ele não reflete sobre as coisas erradas que fez? Não sabemos, não estamos dentro da mente de ninguém, né? Mas o pecado, ele tem essa fase de pensar, essa fase de proferir palavras ou não, e a fase de agir. Por isso que pecamos por pensamentos, palavras e ação. E nossas transgressões nascem dos nossos pensamentos. Quer ver? Mateus 5, mesmo Mateus 5, versículo de número 28, vai dizer para nós assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O Senhor está falando do adultério, mas você pode usar isso para qualquer coisa. Não roubarás. Primeiro você pensa, pô, vou roubar aquele carro. O camarada que rouba deve pensar assim, né? Pô, vou roubar aquele carro ali. E aí primeiro ele pensa. Então, todo ato de pecado, ele parte primeiramente dos nossos pensamentos. Por isso que temos que manter o nosso pensamento cativo na palavra do Senhor. Orando, buscando, lendo. Porque os dias são maus, meus irmãos. E como os dias são maus, nós pecamos se não mantivermos a nossa mente ali firme, presa, firme, né, na palavra, né? Quando a gente vai alimentando o nosso corpo com a palavra, quando a gente pensa alguma coisa errada, imediatamente já vem um outro pensamento da palavra de Deus para nos corrigir, para nos alertar. E aí, se pecarmos, é porque realmente estamos muito contaminados. Agora, tudo aquilo todo o pecado, ele vai nascer no nosso pensamento, né? É quando a serpente chegou e falou para Eva, né? Lá em Gênesis 3, que é o texto que a gente está lendo, quando a serpente começou a falar, Eva, ela começou a pensar, né? Por quê? Somos seres racionais, somos seres pensantes. Ela começou a pensar, realmente, poxa, se eu comer daquela fruta ali, será que... Ela começou a pôr Deus a dúvida, né? Será que realmente Deus falou a verdade pra gente? Ela começou a pensar. Então, esse pecado, ele nasce primeiramente na mente da pessoa. E se a pessoa não abolir completamente esse pecado da sua mente, ela vai alimentar esse pecado. Ela vai alimentar esse pensamento. E esse pensamento vai ficar ali, corroendo a mente de uma pessoa. E eu estava conversando com um rapaz que praticou muitos roubos. Eu não sei se vocês lembram, muitas pessoas lembram, antigamente eu usava toca-fita no carro, né? E aí, era um toca-fita que você colocava e você tirava. Até roubaram do nosso carro uma vez também, ali na rua Oliveira Botelho. E o toca-fita você colocava e você tirava, porque as pessoas roubavam muito o tal do toca-fita. Os carros não tinham alarme antigamente, era fácil entrar. E aí eu conversei com um rapaz uma vez que ele roubava, foi preso algumas vezes por roubar toca-fita, graças a Deus agora está na presença do Senhor, mas ele falou que ele passava perto de um carro e ele olhava e ele pensava, nossa, que toca-fita bonito, poxa, aquele ali é o último modelo. E aí ele falava, não, tira isso da minha mente, e continuava andando, mas ele falou que a mente dele só passava a pensar, então aquilo, pô, mas aquele toca-fita, se eu for vender aquele toca-fita, vai valer não sei quanto, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer não sei o quê. E aí o que ele fazia? Ele voltava e ele ia lá e pegava o toca-fita. E ele passou a roubar muitos toca-fitas. Graças a Deus já está liberto, cumpriu a sua pena, a polícia pegou, foi preso, cumpriu a sua pena, conheceu o Senhor Jesus e está liberto. Mas é assim que o pecado trabalha na mente da pessoa, né? Vai alimentando, vai colocando, às vezes, não quero pensar nisso mais. E aí vem alguma coisa que faz você pensar e outra coisa que faz você pensar. E quando você vê, você já cometeu pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é uma deformação do caráter, né? E por isso que você está sempre pensando, né, em coisas que não agradam a Deus. Volto a dizer, alimente a sua mente com a palavra do Senhor. Alimente o seu coração com a palavra do Senhor para você não pecar.
Bom, para a gente terminar, como que o pecado nos afeta? Primeiramente, com a culpa. A culpa de Adão caiu sobre nós. Não tem nada, Adão. Quando eu chegar lá, vou acertar as contas com Adão. As pessoas falam isso, né? Nada disso. Vamos olhar lá Romanos, o que Romanos diz para nós. Romanos 5,18 diz assim. Eita, peraí, saiu aqui. Eu botei o Romanos e o Romanos não quis entrar. Romanos 5,18. Eu boto Romanos, ele volta para Mateus. Romanos 5, versículo de número 18. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Marca esse versículo na sua Bíblia, querido, você que gosta de marcar, né? Marca esse versículo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre nós, sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Então a culpa de Adão, ela caiu sobre nós. Erramos também a corrupção moral, né? Falei para os irmãos, podemos escolher o certo e o errado. Podemos. Salmo 51, versículo de número 5, diz o seguinte para nós. Salmo 51, versículo de número 5. Abra sua Bíblia e leia aí. Diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Está explicado, está claro. É a palavra ensinando para a gente, né? Eu vou dar esses textos para aquela minha colega, para ela ler, em nome de Jesus, o Senhor vai tocar o coração dela, porque ela não acredita em pecado, mas você que sabe aí que nós nascemos em pecado. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, sabemos que nós já nascemos no pecado. Herdamos também essa corrupção moral, de saber o certo e o errado, mas não fazemos o que sabemos que é certo, né? Apesar da gente ver boas obras que os homens fazem, né, na área da educação, na área da ciência, na área das leis, das artes, coisas maravilhosas, coisas belíssimas, dos esportes, do meio ambiente, que o homem, né, se preocupa em cuidar, mas em relação a Deus, nos falta esse bem espiritual. Por quê? Porque somos pecadores. É o pecado, somos contaminados com o pecado. Olha lá Romanos, o que Romanos ensina pra gente, né? Romanos 8:8 diz o seguinte, Romanos 8, versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Claro, nossa vida espiritual está afastada do Senhor por conta do pecado. Então, nós, da nossa vida carnal, podemos fazer muitas coisas boas, né? Como eu falei, na área da educação e em tantas outras áreas. Mas, na área espiritual, não podemos agradar a Deus, né? Eu vou fazer isso para agradar a Deus. Isso é nobre, isso é bacana, isso é bonito. Porém, o que vai... nós ainda não temos essa capacidade de nos aproximar a Deus. Nós só podemos nos aproximar a Deus como? Mediante Jesus Cristo, né? Somente através dele é que nós podemos agradar a Deus. Você faz coisa, então não vou fazer mais nada para agradar a Deus. Claro, você vai continuar fazendo, sabendo que o Senhor Jesus, ele sim, ele é quem agradou a Deus, porque ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado para ele. O breve catecismo diz: todo gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus e está debaixo da sua ira e da maldição. E assim ficou sujeito a todas as misérias nessa vida. É isso aí, né? A partir do pecado, todas as misérias dessa vida. Então, meu querido, não se preocupe com a Covid, não. A Covid, ela tá aí e ela é um pecado, é fruto desse pecado maior, né?
Todos nós estamos sujeitos à morte e às penas do inferno para sempre. Porém, nós temos uma luzinha, que é o Senhor Jesus, porque Deus, como ele olhou, Deus amou o mundo, né? Como a gente fala o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto seres humanos, somos tudo isso aqui que nós falamos, né? Pecadores, pecamos por omissão, pecamos por transgressão, pecamos por comissão, não podemos nos aproximar de Deus porque somos pecadores, né? E o que está destinado a nós é a morte e as penas do inferno. Porém, Deus sabia disso tudo. E aí ele vai providenciar um Salvador para resolver toda essa situação. Mas isso é um assunto para as próximas lições. Agora você vai apenas ficar lembrando disso que nós aprendemos, né? Sobre o pecado, como que o pecado nos afeta, como que o pecado faz com que, né? E quando a pessoa peca, um pecado chama outro pecado. Lembra-se de Davi, né? Ele pecou com adultério, depois ele já mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou, e depois ele já, né, mentiu. Um pecado sempre vai trazendo outro pecado, porque é um abismo profundo entre o homem e Deus. Mas Deus vai construir uma ponte nesse abismo, que é o Senhor Jesus, e isso a gente vai ver nas próximas lições. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você, se tiver dúvidas, depois pergunta, né? Bota lá no grupo de WhatsApp da igreja e a gente vai conversar. O importante é lembrar que, para toda essa história de pecado, Deus vai trazer um remédio, e um remédio poderoso. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, se cuide, né? Não é hora de ficar passeando na rua, é hora de usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, chegar em casa, deixar o sapatinho na porta. Se cuide. Que Deus abençoe você e que você tenha um domingo muito agradável. Deus abençoe. Um grande beijo a todos. Bom dia a todos, irmãos. Até à noite, se Deus quiser, o nosso culto às 19 horas, né? Então, hoje nós vimos e entendemos a vida, né? É uma tragédia. O pecado é a maior tragédia que aconteceu. Toda a corrupção que a gente vive, esses problemas que a gente vê na televisão, tudo isso é por causa dessa tragédia chamada o pecado. Que Deus te abençoe e que nós, no poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, venhamos a vencer o pecado. Bom dia para todos e até mais tarde, se Deus quiser. Dona Silvia, Deus abençoe, maravilhoso estudo. Lourdes, Altelina, Elda, muito bom estudo. João Luiz, excelente tema. Joia, né? Semana que vem, deixa eu ver aqui, se eu falo para vocês qual é o tema. Lembrar os irmãos que a lição. A revista ainda não chegou, tá, irmãos? Tá agarrada no correio, muito complicado. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou botar a revista aqui, igual eu fiz para os irmãos da igreja, que eu mandei em vídeo, né? Eu vou ver se eu faço a mesma coisa esse mês. Eu vou passar para vocês agora, pelo menos, o tema da nossa próxima lição, né? A nossa próxima lição de domingo que vem vou pegar aqui para vocês, que vai ser a nossa lição 2, né? Conseguiu achar aí, amor? Tô achando aqui. Bom, segunda lição. A primeira é uma tragédia chamada pecado, a segunda é a experiência da conversão. Ih, coisa legal. Ok? Então é a nossa próxima revista, a experiência da conversão, saindo, né, desta realidade de pecador para um pecador convertido. É a nossa lição 2, a experiência da conversão. Deus abençoe a todos e vamos botar os textos diários. Eu vou ver se eu boto também
aqui a lição para vocês, tá Bota o bom? Lourenço aqui, porque ele está insistindo em aparecer. Então, Lourenço quer despedir de vocês. A Marcos Bravo, abraço, querido pastor, e Simone, abraço, Marcos Bravo, Deus abençoe, meu irmão. Lourenço agora vai despedir. Porque tá aqui rodeando o tempo inteiro, né? Querendo participar. Pronto, já tá mostrando aí, amor. Já participou. Tá bom. Bom domingo, queridos.